A paz dos irmãos, graças a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, sem delongas, no capítulo 40 do livro de Salmos, e nós temos ensinado para os irmãos sobre a divisão dos Salmos, e fizemos uma exposição explicando essa divisão, como por exemplo, o primeiro dos 5 livros vai do capítulo 1 até o 41, o próximo livro do capítulo 42 ao 72, o próximo do 73 ao 89, depois do 90 ao 106, sendo o 4º livro, e o último livro do 107 ao 150. E embora tenhamos falado já sobre o livro de número 2, nós temos uma palavra ainda no livro de número 1, que é muito oportuna para tudo que estamos enfrentando, vivendo, a nível geral, de igreja, de família, de sociedade, de Brasil, de mundo, e entendo que isso que está ministrado ao meu coração, nesta palavra, precisa ser compartilhado. Não faz mal se recuarmos um pouco para frisarmos melhor aquilo que Deus quer falar conosco. Então, o Salmos 40, fazendo uma leitura rápida, diz assim: Salmo de Davi para o regente. Esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. E Ele me tirou de uma cova de tormento, de um lamaceiro de barro, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos, e pôs em minha boca uma canção nova, um louvor para o nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não dá atenção aos arrogantes e aos que caminham em direção à mentira. Do Senhor meu Deus, multiplicar-se para conosco tuas maravilhas e teus planos, eles não podem ser contados em ordem diante de ti. Se eu tentasse contá-los e falá-los, eles são muito mais do que incontáveis. Tu não te agradaste de sacrifício e oferta, porém tu me furaste as orelhas. Tu não pediste nem holocausto, nem oferta de expiação do pecado. Então eu disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito sobre mim. Meu Deus, eu desejo fazer a tua vontade, e tua lei está no meio dos meus sentimentos. Eu anuncio a justiça na grande congregação, eis que não retenho meus lábios. Tu, Senhor, sabes disso. Eu não escondo tua justiça no meio de meu coração. Eu declaro que fidelidade é a tua salvação. Eu declaro tua fidelidade e tua salvação. Não escondo tua bondade e tua verdade na grande congregação. Tu, Senhor, não detenhas para comigo tuas misericórdias. Tua bondade e tua fidelidade me guardem continuamente. Porque inúmeros males me cercaram, minhas maldades me prenderam, e eu não pude as ver. Elas são muito mais do que os cabelos de minha cabeça, e meu coração me desamparou. Seja agradável para ti, Senhor, tu me livrares. Senhor, apressa-te ao meu socorro. Envergonhem-se e sejam juntamente humilhados os que buscam a minha alma para a destruírem. Tornem-se para trás e sejam envergonhados os que querem o meu mal. Sejam eles assolados como pagamento de sua humilhação, os que dizem de mim: ha. Fiquem contentes e se alegrem em ti, todos aqueles que te buscam. Digam continuamente os que amam tua salvação: engrandecido seja o Senhor. E eu estou miserável e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu socorro e meu libertador. Deus meu, não demores. Que o Senhor, na sua graça, misericórdia e amor, nos conduza de formas que possamos ser edificados por esta palavra já revelada, a qual esperamos que Ele torne clara para os nossos corações. Nós vamos compreender um pouco sobre o sentido bíblico de esperança e de confiança. O conceito bíblico sobre esperança e
confiança. E essa palavra, como toda palavra de Deus, sempre atualíssima, ela vai nos mostrar muitas verdades de todos os tempos e dos nossos dias. Quando o salmista ele fala desta confiança e desta esperança. No primeiro momento, precisamos compreender que o alvo e ao mesmo tempo a motivação desta confiança e desta esperança é o próprio Deus. E é o próprio Deus no sentido o mais íntimo que se possa imaginar, que se possa pensar. Porque no livro de Salmos, como em toda a Bíblia, você tem muitas vezes a alternância entre o nome Deus e o nome Senhor. Quando o israelita fiel, o crente do Antigo Testamento, se referia a Deus usando esse termo Deus, que do hebraico é El, esta era uma designação comum de divindade, era um conceito normal de divindade para os povos daquela época. Só que quando o israelita piedoso, fiel e temente usava esse nome, ele não tinha um conceito vulgar, vamos assim dizer, mas ele fazia com temor, porque ele sabia que o Deus de Israel não era mais um Deus, ele não era mais uma divindade, ele não era mais um conceito a respeito do transcendente, ou por assim dizer, de divindade, como disse. Ele sabia que o Deus de Israel era o único Deus, até uma expressão para designar isso, Elohai Israel Errad, ou seja, o Deus de Israel é o único. Então ele queria passar isso para os povos. Não confundam o Deus único, o Deus verdadeiro, com os conceitos caídos que vocês têm a respeito de divindade. Ao contrário, o Deus de Israel não é mais um. Então, quando o povo de Deus, no seu momento, como povo de Deus, na sua trajetória, vivendo como povo de Deus, paravam para compreender o conceito de Deus, não havia pessoas mascando chiclete, pessoas com indiferença, se bem naquela época não tinha chiclete, mas aqui é um pouco anacrônico, né? Mas só para falar da falta de atenção, da falta de respeito tão comum nos nossos dias, né? Não havia uma atitude de irreverência, as pessoas estavam ali focadas, porque eles sabiam que não se tratava de algo mais, ele era o único Deus. Mas o que ocorre? Quando você vê a expressão Senhor, como aqui no capítulo 40, ela é proferida, então esta expressão Senhor, ela era a maior expressão de intimidade do piedoso com Deus, do crente do Antigo Testamento com Deus. Isso porque esta palavra Senhor, na sua Bíblia aparece às vezes Jeová, ela era pronunciada só uma vez no ano, pelo sumo sacerdote, quando adentrava o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Era só uma vez no ano, que ele proclamava esse nome, que eles entendiam como sendo um nome proibido, pelo que diziam, não pronunciarás o nome, muitas vezes eles fariam até aí, o nome em vão. Quando falava para se referir ao nome do Senhor, eles colocavam outras palavras ali, como por exemplo Adonai, Elohim e outros, só para não dizer aquilo que a gente entende como sendo Jeová. Então, entendendo a profundidade do respeito devido a esse nome, eles não o pronunciavam, exceto o sumo sacerdote uma vez no ano. E o que acontece? Esse homem, ele está orando aqui no livro de Salmos, e o livro de Salmos na sua totalidade, os 5 livros, tem essa particularidade, após haver sido revelado para os homens, após se revelar para os homens
Após Deus se tornar conhecer aos homens, o que acontece? Ele dá aos homens condições de vir a Ele. Ele deu as condições para os homens virem a Ele, quando Ele se revelou. Ele veio primeiro. E o livro de Salmos, diferente dos outros livros, ele tem essa particularidade, porque aqui as pessoas estão se dirigindo a Deus. Nós vemos que em toda a Bíblia, Deus está se dirigindo às pessoas. Mas aqui o homem está se dirigindo a Deus exatamente porque Deus criou a possibilidade disso acontecer. Então, a totalidade dos 150 capítulos tem essa particularidade. É a oração, é o louvor, são as instruções, praticamente esses três aqui, ó. O que eles chamam, os judeus chamam de, primeiro são as tefilote, né, que são as orações. Depois os terrelim, que são os cânticos, e não numa ordem cronológica, porque todos têm a mesma importância. Você tem a Torá, que é o ensino, a importância de se conduzir pelo que está prescrito, pelo que é descritivo. Os 150 livros, capítulos são descritivos. Então você tem aquilo que está escrito como a lei, desde o capítulo 1, né? Bem-aventurado que anda segundo a lei do Senhor. Então veja bem, ore segundo o que está escrito, louve segundo o que está escrito, chore segundo o que está escrito, orientado pelo que está escrito, clame, suplique segundo o que está escrito, oriente todas as suas emoções, seus sentimentos, oriente-se quando a dúvida tomar conta, quando os conflitos, os seus cuidados se multiplicarem dentro de você. Então se oriente segundo o que está escrito, e nessa orientação segundo o que está escrito, o único instrumento da sua salvação, não vai sair nenhuma oração leviana. Para não usar termos mais pesados, eu vou usar um menos pesado. Não vai sair nenhuma oração imbecil. Sairão orações fundamentadas, orações coerentes. Quando essas orações forem a repercussão, forem o fluir, forem a consequência daquilo que está escrito. É o tipo de oração que a gente vê muito pouco hoje em dia. A maioria das pessoas, elas oram praticamente ensinando Deus, né? Muita coisa, né? Já vi gente orando aí nas emissoras, em vários lugares. O indivíduo dele está ensinando muita coisa para Deus, né? A oração dele instrui Deus, né? A oração dele também pressiona Deus, porque ele deu dízimo, ele deu oferta, né? E ele conhece tanto a palavra de Deus que ele entende que Deus é obrigado, Deus fez um pacto, é obrigado a ceder, a atender nessa ou naquela área, né? As orações levianas, as orações sem fundamento, as orações que não passam nem do teto de onde a pessoa está. Mas no livro de Salmos nós temos exatamente isso. Os salmos, eles estão gemendo, expressando o seu sofrimento, eles estão louvando, agradecendo, eles estão clamando, suplicando, pedindo socorro, eles estão vivendo todos e quaisquer aspectos de sua vida, repercutindo a palavra de Deus. O livro de Salmos, ele mostra a expressão de vidas piedosas na orientação da palavra de Deus. Não são pessoas que não tiveram um passado de erros, de pecados, pelo contrário. Há aqui palavras, e não poucas, de arrependimento, de angústia pelo passado. Nós vemos isso aqui nessa noite. Meus pecados são maiores do que o que eu possa contar, mais do que os cabelos da minha cabeça. De onde é que ele pegou isso? Aonde? Qual literatura? Qual romance? Qual best-seller? Qual cultura? Qual filosofia vai levar o homem à consciência de pecado e orientá-lo a orar
devidamente. Você sabia que não existe terapia mais poderosa do que a oração verdadeiramente bíblica? Não há tratamento de ansiolíticos, antidepressivos, por psicólogos, por quem quer que seja, não há nada que trate melhor o espírito, a alma, o psicológico, do que a oração bem fundamentada, pelo que no Salmo 103 ele coloca: é o Senhor que cura de todas as enfermidades. Tiago vai falar a mesma coisa, no capítulo 4. Orai uns pelos outros para que sejam curadas as vossas enfermidades. Então, ele praticamente está falando das enfermidades não só físicas, mas as enfermidades na esfera psicológica, emocional e consequentemente física. Por quê? O pecado, ele trouxe o caos em todas as esferas. Não vamos longe, não é preciso ir longe, só precisa entender que a questão física da morte foi o pecado. Então não é preciso você entender que o pecado é o potencial acima de todos para estragar tanto o espírito, como a alma, como as emoções e consequentemente o corpo. Então, esse homem, ele expressa tudo aquilo que se passa na vida dele, falando de passado, de pecado, falando de crises, tudo. Ele expressa nesta orientação que Deus dá ao seu povo, pela história, sua palavra, né? E a intimidade. Eu esperei com paciência no Senhor, a intimidade dele. Já no Antigo Testamento, você tem a graça agindo, porque ele expressa-se de uma forma que não era muito comum, já que era só uma vez no ano que o sumo sacerdote entrava e proclamava esse nome. Mas você tem aqui, não só aqui, mas em várias partes, esse nome sendo expressado nessa intimidade. E ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. E eu fico pensando, irmãos, na esperança dos povos, né? E fico pensando na esperança cristã, a esperança do povo de Deus, que é a verdadeira esperança. Eu fico pensando muito porque facilmente nós abandonamos o conceito verdadeiro de esperança para mergulharmos no conceito mundano de esperança. A esperança no Senhor, bem como a confiança nele, que são dois termos que se intercalam aí, elas são caracterizadas pelo desejo do fiel ser aceito por ele. Meu sonho de consumo, ser aceito por ele, não é? Quando você percebe que o homem caiu, saiu da presença de Deus, ele se tornou um mendigo. Ele anda por aí implorando a aceitação de todo mundo. Ao longo da história, nessa geração mais ainda, as pessoas têm que falar muito, né? As pessoas têm que aparecer muito, né? As pessoas têm que chamar muita atenção. As pessoas precisam demais de serem aplaudidas, não é verdade? As pessoas precisam serem notadas. As pessoas precisam que o próximo concorde com elas. Elas têm medo de serem reprovadas. Por quê? Isso aí. Isso é a demanda do homem que saiu da presença de Deus. Então, ele não sendo resolvido no seu relacionamento com Deus, ele se torna um mendigo relacional, vamos assim dizer. Por isso que não dá para esperar para conferir se aquilo que disseram é verdade. Eu tenho que falar correndo, eu tenho que fazer a fofoca, eu tenho que divulgar, eu tenho que postar. Não dá, porque eu tenho uma demanda muito grande que eu procuro resolvê-la nos meus relacionamentos humanos, doentios que são, degradantes que eles são, eu tenho que resolver aí, né? Então a esperança e a confiança verdadeira em Deus, ela tem essa característica: eu espero ser aprovado por Ele, eu espero que Ele me aceite, eu tenho como sonho de consumo o ser aprovado por Ele.
Eu tenho como objetivo da minha vida a aprovação dele. Eu espero um dia estar em pé diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, a voz como a voz de muitas águas, de cuja boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e em cuja coxa está escrita a palavra de Deus. Eu espero um dia estar em pé diante dele e não ser confundido, não ser envergonhado. É uma característica inconfundível, inesquecível do conceito verdadeiro de confiança e de esperança cristã. Confiança e esperança do homem de Deus, da mulher de Deus, da jovem de Deus, do jovem de Deus, do menino de Deus, da menina de Deus. O alvo é o que ele pensa de mim, o que ele acha de mim. O alvo é a avaliação que ele faz a meu respeito. Mas o que acontece? O versículo 2 diz que ele me tirou de uma cova, de um charco de lodo, de um lamaçal terrível, e pôs os meus pés sobre uma rocha. E eu fico pensando, quando o cristão ele perde a confiança e a esperança em Deus, é exatamente o que acontece. Ele vai atolar-se, ele vai se achar no meio da areia movediça, ele vai se encrencar. É realidade do indivíduo, é realidade da família, é realidade de muitos ministérios, é realidade da nação, é realidade da humanidade. Eu fico pensando nisso. Eu não tenho como não lembrar o que Deus fez na história dos povos, na história da nação estadunidense. Os Estados Unidos foram, durante muito tempo, a nação que era a referência, era o norte. Desde quando eles nasceram como colônias, os seus líderes assim se pronunciaram: nós devemos ser sempre a cidade no alto da colina, através da qual as nações se conduzem. A cidade no alto da colina. E não era mentira, não, era o propósito de Deus com a nação americana, que nasceu de 13 colônias que não tinham autonomia, eram quase que escravos da Inglaterra. Deus fez-los subir naquela condição para se tornar a maior potência do mundo, porque o fundamento ali era a palavra de Deus, era a confiança em Deus. A Bíblia era o norte daquela nascente nação, até o ponto em que aquela nação passou a deixar a confiança e a esperança em Deus de lado e passou a confiar e a esperar em si e nas suas alianças. Em si, nas suas alianças. Nós temos agora, depois do Barack Obama, que foi o pior presidente da história americana, nós temos agora a projeção dessa piora através do Joe Biden. Joe Biden está levando a nação americana a mergulhar no abismo, colocando a palavra de Deus na lixeira, procurando destruir de todas as formas a palavra de Deus da nação americana. Colocou como pautas prioritárias as demandas do movimento feminista, as demandas da pluralidade de famílias, isso aí que é prioridade para lá, pluralidade de famílias, em prejuízo da família dele. Colocou como prioridade a falsa concepção de ecologia, colocou como prioridade a pluralidade sexual também, o entendimento de que ninguém nasce homem ou mulher, aí vem o sexo fluido, que a pessoa pode ser de manhã uma coisa, à noite outra, no outro dia outra, e por esse vai. Colocou tudo isso em pauta. Colocou a confiança deles em si mesmos e nas suas alianças, e a loucura é o resultado. Romanos capítulo 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que aconteceu? Como consequência disso? Eles abriram a guarda. Os Estados Unidos não são mais a potência que norteia o mundo herdeiro.
eles já abdicaram do seu chamado. Agora o mundo todo está em polvorosa, ninguém está seguro, porque não existe o norte. Né? Você vê que a Rússia hoje, junto com a China, ameaça os Estados Unidos. E os comentaristas, os mais avalizados, comentaristas políticos, que não são essa imprensa marrom aí, comprometida com a mentira, eles são consentâneos no entendimento de que é iminente uma terceira guerra mundial. Nunca se creu tanto na possibilidade de uma terceira guerra mundial como nesses dias, porque a nação que antes era aposta por Deus para ser o norte, ela pegou a confiança em Deus, a esperança em Deus colocou na lixeira e passou a confiar em si mesma e nos seus aliados, atendendo assim o convite para a derrota, o convite para ir para dentro do que o versículo 2 está colocando: uma cova de tormento, um lamaceiro de barro, é onde se encontra os Estados Unidos nesse momento. O índice de desemprego, o índice de problemas existenciais na nação americana, de famílias destruídas, de pessoas sem perspectiva de futuro. Nunca se ouviu falar que nos Estados Unidos poderia haver falta de alimento. Os estados liderados pelos democratas têm falta de alimento, tem dinheiro, mas não tem o que comprar, e agravam esses problemas. Consequências da confiança traída, consequências da esperança que sai, que tira de Deus o seu foco e coloca o homem como o seu próprio foco. O que o proverbialista, o Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 e seguintes, falando da mesma situação, ele diz o seguinte: maldito o homem que confia, maldito aquele que confia no homem e faz do braço mortal a sua carne. Ele será como a tamargareira solitária no deserto e não verá vir o bem. Habitará nos lugares secos e na terra inabitável. Porque naquela época Israel resolveu deixar a confiança em Deus de lado, a esperança em Deus de lado, e confiar no Egito. Por isso que ele fala: confiou no homem, em prejuízo da confiança em Deus. Da mesma forma, o mesmo salmista, ele coloca isso ainda no Salmos capítulo 9, versículo 7, versículo 15 em diante, quando ele diz o seguinte: que os povos, eles se enterraram na cova que abriram. No lugar que ocultaram uma rede, ficou preso o seu pé. Conhecido a Deus pelos seus juízos, Ele fez os ímpios serem apanhados, enlaçados nas obras das suas mãos. Vocês estão vendo o que está acontecendo? A nível do Brasil, a nível de mundo, as pautas nacionais e internacionais, todas fundamentadas na confiança no homem, em prejuízo dos princípios bíblicos, em prejuízo da palavra de Deus. Olha aí, ó. Adolescentes, jovens, pais, mães e até pastores indo atrás dos povos. E o salmista prossegue dizendo, a partir do versículo 17: as nações serão lançadas no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Você não vai ter um futuro diferente daquele futuro que terão aqueles que você admira, aqueles que você segue. Você não vai ter um destino diferente dos seus deuses, daqueles que você coloca como deuses, como ídolos seus. Se o destino deles é a destruição, como a Bíblia diz, você vai ter. Você confiou, foi neles. Você traiu o propósito de Deus para a sua vida. Você traiu o que Deus na eternidade tinha para você, e passou a babar, passou a idolatrar, passou a se prostrar, a ficar de olhos estupefatos com as referências desse mundo, com os deuses desse mundo. Sua confiança saiu do Senhor para ser posta neles. Sua esperança saiu do Senhor para ser posta neles. Então toda a tragédia que você vê nas manchetes dos jornais, toda a desgraça que você vê assolando os povos, você que tira a sua confiança no Senhor,
e coloca nos outros, nos ídolos desse mundo, nas referências desse mundo, nos exemplos desse mundo, você vai ter que dizer para você: essa vai ser minha herança, essa vai ser minha porção. É o que eu tenho escolhido. Ao deixar de confiar no Senhor, ao deixar de esperar no Senhor. Mas eu gostaria, de antes de prosseguir, eu vou tentar não ser muito prolixo, que é uma tendência minha, né? Mas dizer para você o seguinte: mas uma característica a mais sobre a confiança no Senhor, a esperança no Senhor, porque estão se alternando, né? Então, a pessoa que confia no Senhor, ele não aceita um adiantamento de Satanás, porque eu estou esperando no Senhor, eu não vou fazer esse vínculo, eu não vou desenvolver essa amizade, porque essa amizade aí trai a Deus, ela é insulta a Deus. Então eu vou ficar só, ou com poucos amigos, porque eu estou esperando no Senhor. Ele vai resolver a minha demanda relacional, porque eu estou esperando no Senhor. Eu confio que do modo dele, ele vai providenciar aquilo que eu preciso. É nessa esfera, está precisando de um cônjuge? Deus vai prover. Do Senhor vem um cônjuge prudente. Essa é a vontade dele para a sua vida. Então o diabo vai mandar muita coisa antes, mas se você espera verdadeiramente no Senhor, você tem visão para entender o que é que veio do diabo e o que veio de Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor são guiados pela sua palavra, aonde estão seus princípios que não nos permitem tropeçar, não nos deixam afundar com os nossos pés na lama, no lodo. Eu estou esperando no Senhor. Então, por mais que sejam, vamos dizer assim, reluzentes as propostas do inimigo, eu vou dizer: não, eu tenho uma palavra que me orienta, que me conduz. Eu estou esperando no Senhor. Eu sei que aquilo que Deus tem para mim vem da eternidade, foi preparado na eternidade. Não é alguma coisa resultado dessa vida passageira, fruto de conchavos, fruto de barganha na qual se vende moralmente, se negocia princípios, não, na qual se negociam valores eternos, não. O que Deus tem para mim vem da eternidade. Aqueles que são assim guiados, eles não vão afundar com seus pés no charco, eles não vão morrer na areia movediça, porque o salmista ia morrer. Se a gente estudar a história de Davi, as coisas que aconteceram, ele realmente entrou em vários charcos. Ele poderia ter morrido não fosse a misericórdia do Senhor. E ele continua dizendo que por causa dessa misericórdia, dessa compaixão, ele pôs na minha boca uma canção nova, um louvor para nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Veja bem, ainda sobre confiança no Senhor, aquilo que agora Davi tem como alvo de vida influencia os outros. Irmãos, o mundo nunca foi tão carente de exemplos cristãos verdadeiros. As pessoas estão vivendo uma miséria existencial tão acentuada, tão profunda, que o crente verdadeiro ele não imagina a sua importância, o quanto é importante para essa época. Tamanha é a demanda existencial desta geração. Então, quando ele diz que ele colocou na minha boca um novo cântico, uma canção nova, um louvor para o nosso Deus, o que é que isso significa? Significa que ele pega de volta essa alegria da salvação, essa comunhão com Deus, que é o seu bem absoluto, e ele flui em louvores, como no começo falamos, louvores que vêm desta palavra, orações que vêm desta palavra, uma vida pautada nesta palavra, e não tem como você viver isso e não derramar isso de você. À medida que você vive focado nessa palavra, vai fluir o louvor verdadeiro, vai fluir a oração verdadeira, vão fluir os atos verdadeiros, vão derramar de dentro de você, e não terá como você se esconder que as pessoas olharão para você. É por isso que muitos o verão. Não tem como você ser cheio de Jesus sem contagiar os outros, sem influenciar os outros. Não tem como você ser cheio dos princípios da palavra de Deus e isso não irradiar-se sobre o meio que você vive. Por isso que ele diz: muitos o verão e confiarão no Senhor. Ou seja, o poder do Evangelho está aqui. Muitos vão se converter, porque vão deixar a confiança que eles têm em si mesmos e no mundo e nas suas alianças, e vão confiar no Senhor. Isso é conversão, isso é Evangelho. Ele prossegue: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não dá atenção aos arrogantes e aos que caminham em direção à mentira. Eu fico pensando: por que eu vou ficar
fazendo? Assistindo uma série mundana que promove os valores da perversidade. Por mais que isso seja propagado, por mais que isso seja projetado pela mídia, vai passar a próxima série. Irmãos, nós temos infinitamente mais do que eles, nós somos infinitamente maiores do que eles. Eles virão a nós, mas nós não tornaremos a eles. Foi o que o Senhor falou para Jeremias quando enviou a profetizar contra a rebelde Judá. Eles é que tem que vir atrás de você. Então o salmista está dizendo que nessa nova postura, em que a confiança em Deus, a esperança em Deus foi restaurada, ele está dizendo que ele não tem tempo para as vãs filosofias, para as ideologias aqui chamadas de mentira. Eu não tenho tempo para os arrogantes, para aqueles que se acham, para aqueles que acreditam que têm motivos para me causar inveja. Eu nem olho para eles. Não é soberba não, é porque nós temos um foco. Esse foco é Deus através do instrumento da graça que é a sua palavra. Então eu não prestigio. Há pessoas, o ímpio que está no exercício da impiedade, o perverso que está no exercício da perversidade, eu não gasto tempo nenhum ouvindo ele. Não vou ouvir pessoas comprometidas com engano, eles não têm nada para passar para mim. Então o salmista fala do seu desprezo à prática da impiedade. Tu, Senhor meu Deus, multiplicaste para conosco tuas maravilhas e teus planos. Eles não podem ser contados em ordem diante de ti. Se eu tentasse contá-los e falá-los, eles são muito mais do que incontáveis. Há pessoas que não tinham a posição de Davi como rei e poderiam fazer dessas palavras suas palavras. O que Deus fez eu não posso contar. Há pessoas hoje que não têm bens expressivos, ganham um salário mínimo ou nem isso, mas elas podem falar da mesma forma. Sabe por quê? A concepção de ganho delas está diretamente ligada e unicamente ligada à presença de Deus como ganho. É como o Salmos capítulo 23, né? Os irmãos leem lá muitas vezes: é o Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Então aí eles entendem: bom, eu vou ser rico, eu vou prosperar, eu vou ter fama, eu vou ter poder, eu vou ter repercussão, enfim. Lê essa passagem aqui, quando ele fala que não pode contar as bênçãos. Então o crente verdadeiro é alguém que é pleno de bens, pleno de riquezas, né? O entendimento grosseiro é esse. Da mesma forma, o Salmos 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, que bom, né? Não vai faltar nada. A conta vai estar sempre no azul, a saúde vai estar sempre transbordante, na família não vai haver problema aí. Então eu quero aí. Quem não quer esse Deus, esse Jesus? Não vai faltar, vai acabar os problemas todos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que é uma compreensão prostituída, né? Quando Davi fala aqui das muitas maravilhas do Senhor, está se referindo à sua relação com Deus. Também no Salmos 23, porque Salmos 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é a presença dele, é uma exaltação à presença dele. A questão é o relacionamento dele com Deus que torna ele pleno. É tanto que a expressão em hebraico não tem, quando a gente fala o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse nada que no hebraico é a ligação plum, ele não está lá. A expressão hebraica Adonai Eloi Lo Ersad, que significa o Senhor meu pastor não me faltará. Não tem Adonai Eloi plum Lo Ersad, ou seja, nada, o nada não está lá. Não é que a tradução em português está errada, é porque o hebraico ele empresta uma profundidade maior, uma língua de milhares de anos, né? Então para colocar isso exatamente em português é praticamente impossível. Então, veja, a exaltação da presença dele, para dizer que as muitas maravilhas são o destilar da presença. Irmãos, nós podemos ter todas as coisas, mas se não tivermos a presença de Deus, essas coisas não acrescentarão nada para a nossa alma, nada para o nosso espírito. Há pessoas que têm tudo e se matam porque não tem a presença do Senhor. Há pessoas que têm riquezas e se matam porque não tem a presença do Senhor. Então, quando ele fala das muitas maravilhas que ele enaltece, é o relacionamento dele com Deus. E eu não vou prolongar muito, mas eu quero fazer só duas colocações aqui. Quando, no versículo 7, depois de falar do pecado dele, no versículo 6,
tu não te agradaste de sacrifício e ofertas, porém tu me furaste as orelhas, tu não pediste nem holocausto, nem oferta de expiação do pecado. Então eu disse, eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Meu Deus, eu desejo fazer a tua vontade, a tua lei está no meio dos meus sentimentos. O propósito de Deus é que você, como já ministramos anteriormente, seja honrado, seja exaltado. Deus quer te devolver a glória, a participação na glória que o homem tinha lá no Éden. E pode acreditar nisso. E eu vou te mostrar biblicamente que é verdade. Quando Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, de alguma forma, ele fala que ele levou os discípulos a participar desta glória aqui na terra. E você pensa, como é isso? Que estranho. Por quê? Todos os discípulos foram presos, e só João que não morreu martirizado. Assim ele os deixou participar de sua glória aqui na terra. Assim ele os honrou, ele os exaltou, deixando participar da sua glória. Soa muito estranho, eu sei, por causa da visão do evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade, que passa um outro entendimento de glória. Então Jesus honra os discípulos, deixando-os participar dos sofrimentos, das angústias. Ele os exalta, ele os faz se sentirem pertencentes ao seu reino, levando-os à participação nos seus sofrimentos. E o que nós temos aqui no Salmos 40 é exatamente uma projeção da obra do Messias. É porque você pega lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 7, é praticamente o escritor aos Hebreus repetindo o que está aqui no capítulo 40, versículo 6 em diante. Quando diz corpo e oferta, oferta e sacrifício, não quisesse, corpo me constituíste. Então o escritor aos Hebreus coloca exatamente essa profecia, essa projeção do salmista, para explicar exatamente isso, para entendermos exatamente isso, que ele quer nos honrar, nos deixando participar do sofrimento comum aos santos, e mais do que isso, ele quer nos honrar, nos deixando participar da obra do Messias, não da obra salvífica, que essa aí é única e exclusiva, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e a obra dele continua através de quem? Através do seu povo, continua por nosso intermédio. Todos os apóstolos foram consentâneos nesse entendimento de que o ministério de Cristo continua sendo aperfeiçoado através dos santos, Então ele coloca exatamente a questão messiânica, irmãos, a questão do ministério de Cristo já no Antigo Testamento, mostrando que Deus chama os salvos ao longo da história para ter participação no sofrimento pela única causa justa que existe. E quando nós chegamos já no final da Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, o escritor diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como o capítulo fala de esperei com paciência do Senhor. Bom, aqui está o resultado, o saldo final. Apagaram-se as luzes da humanidade, é um tempo escatológico, futuro que ainda virá, é o fim que naquele amanhã terá chegado. Então ele diz, aqui está a paciência dos santos e a obediência dos salvos e a fé deles em Jesus. E ele prossegue dizendo, e uma voz dos céus me disse, ouvi uma voz dos céus que me disse, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, porque descansarão do seu trabalho, e as suas obras o seguirão. O salmista, que fala de pecado, ele também agora fala
da aceitação dele, não mais para sofrer por causa dos seus pecados, mas agora para ter a grata satisfação de viver esta esperança e esta confiança fundamentada na palavra de Deus, nos motivos de Deus, nas razões de Deus, e que levá-lo a sofrer pela única causa justa que existe. Nos versículos finais ele faz oração para que os seus inimigos caiam por terra. Sabe por que ele faz essa oração? Para que seus inimigos caiam por terra? Porque agora a causa de Davi não é mais a causa de Davi. Agora a luta de Davi não é mais a luta de Davi. Quando a pessoa verdadeiramente se converte ao Senhor, se rende a Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ele pode ter esta confiança e esta esperança inabalável, porque ele sabe: eu não tenho nada meu mais. Eu não tenho nenhum interesse que não seja o interesse de Deus mais. Eu não tenho nenhuma demanda mais. Eu não tenho nenhum capricho mais. Eu não tenho mais nenhuma birra. Eu não sou mais um componente da sociedade caracterizada pelos Nutellas, pelos mimizentos, que vivem gerando crise em cima de crise. Crise em cima de crise. Por causa das suas demandas. Por causa daquilo que eles querem. A pessoa que verdadeiramente confia em Deus, ele tem ideais que não podem ser mensurados, não podem ser medidos. São os ideais de Deus, são os propósitos de Deus. Não tem como o olho humano, a mente humana, a sabedoria humana definir isso. Ele está para além do raciocínio daqueles que nasceram de baixo. Ele nasceu do alto, como João capítulo 3 coloca. Então ele ora para que Deus cuide dos seus inimigos, porque agora os seus inimigos não batalham contra ele. Os seus inimigos agora batalham para destruir a causa de Deus, já que a causa dele não é a causa dele, é a causa de Deus. A partir do momento em que ele se abre para que a esperança segundo Deus, a confiança segundo Deus, tome o coração dele por completo, então agora ele vive essa convicção: eu tenho guerras agora, eu tenho pelejas agora que não são minhas mais. Eu tenho a convicção agora de que aqueles que me atacam é a Deus. Isso é exclusivo para Davi? Não. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, de que você viva esta realidade. Não tenho mais as minhas demandas, eu estou pronto para perder e para ganhar, desde que a única causa justa do mundo seja vencedora. Eu estou pronto para renunciar, eu estou pronto para abrir mão, eu estou pronto para ir para frente e para recuar, desde que o meu recuar e o meu ir para frente façam a única causa digna do mundo ganhar. Quem tem que ganhar com a minha vida doravante é a única causa justa, é a causa da salvação. Nesse conceito de esperança e de confiança no Senhor, que não podemos resumir nesta noite, você também vai entender que o conceito de perda do crente é quando o Evangelho está perdendo com ele. Aí hoje está perdendo. Você pode estar ganhando muito dinheiro, você pode vencer um debate, o mais caloroso que for, com os melhores eruditos do mundo, mas se o Evangelho não for o verdadeiro ganhador com aquilo ali, então você perdeu. Se o Evangelho estiver perdendo, você não teve ganho. Da mesma forma, você pode ter a perda mais acentuada, você pode recuar estando certo, você pode abrir mão da sua razão, você pode abrir mão do seu direito, pensando: eu estou abrindo mão do meu direito, eu estou abrindo mão da minha razão, porque se eu levar avante a minha razão, a exigência pelo meu direito, o Evangelho vai perder. Então esse ganho não me interessa. Na confiança e na esperança verdadeira em Deus, você tem essa capacidade de avaliar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, quando ele fala de toda uma lista de prerrogativas dos apóstolos, dos direitos dos apóstolos: diga ao obreiro do seu salário, como o boi que não pode ser vedado do grão que ele debulha,
Então ele conclui dizendo o seguinte: eu abri mão de todas essas coisas aí, porque eu prefiro morrer do que alguém tornar vã a glória da minha pregação, tornar vã o meu ministério. Olha a mentalidade. Tudo aquilo era meu direito. Abri mão do meu direito. Não era indecente, não era errado, se eu não abrisse mão. Mas quando eu percebi que se eu não abrisse mão do meu direito, o Evangelho não ia ganhar na complexa cidade de Corinto, na complicada comunidade cristã de Corinto, para o Evangelho ganhar, eu abri mão. Você já parou para pensar nesse conceito de esperança e confiança em Deus, no qual você sai de cena? Você deixa de referir-se à vida, conjugando aí a primeira pessoa e colocando a terceira pessoa. É Ele, é tudo para Ele. Achei interessante uma frase que era conduzida por um irmão que tinha um trabalho lá nos Estados Unidos, um trabalho muito próspero, né? E Deus o levou uns 7 anos atrás, quando a pastora Maria Pereira estava aqui ainda, e ele tinha distribuiu as frases, né? Escrito assim: eu sou apenas o segundo. Como é que é, Kelly? I am a second. Eu sou o segundo, né? E viveu isso intensamente. Eu sou apenas o segundo. O que quer dizer? Eu sou apenas o instrumento para o primeiro. Feche seus olhos. Cubra a sua cabeça nesse momento. A sua confiança e esperança em Deus, ela é traduzida de acordo com o vocabulário do mundo ou de acordo com as Escrituras? De acordo com as ideologias, as filosofias, que muitas vezes não te permitem nem ouvir uma pregação direito, tão entupida que está a sua mente, com os conceitos de confiança do mundo, com os conceitos de esperança do mundo. Não consegue, muitos crentes não conseguem nem assistir 10 minutos de uma palavra e não presta atenção, tão entupido, tão congestionado que está a mente. Você pode ser liberto nesta noite, você pode se humilhar, se quebrantar nesta noite. Reconheça: Senhor, meu conceito de confiança, meu conceito de esperança está me levando para o abismo. Eu estou piorando cada vez mais. Eu quero me humilhar, eu quero me quebrantar na tua presença. Eu quero ser levantado de todo conceito equivocado, mentiroso, enganoso, para viver intensamente a confiança própria dos santos ao longo da história, a esperança própria dos santos em toda a história, na qual nós existimos por aquilo que virá de forma permanente, abrindo mão daquilo que está aí momentaneamente, e aquilo que está aí momentaneamente só é útil para mim se o Evangelho ganhar, se servir como esterco para o Evangelho, como está lá em Filipenses capítulo 3. Reputo tudo como perda, para que de alguma forma eu possa alcançar a Cristo, conhecer a sublimidade de Cristo Jesus meu Senhor.